8 de setembro de 2022, o fim de um capítulo na história mundial. A morte de Elizabeth II aos 96 anos parou o Reino Unido e repercutiu no mundo inteiro. A soberana havia completado 70 anos de reinado em 2022. Foi a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Sua morte deixou órfãos de chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico. O mundo viu um funeral memorável que durou vários dias. Em todos os locais por onde passou, o caixão foi acompanhado por multidões. Em Londres, uma fila gigantesca. Gente que passou muitas horas em pé para se despedir da monarca no Westminster Hall, a área mais antiga do parlamento. O funeral marcou o fim de uma era e o começo de outra. O filho mais velho se tornou o rei Charles III. Junto veio o grande desafio de suceder uma personagem que deixou seu nome na história. Downing Street, número 10. O ano foi movimentado no famoso endereço, a residência oficial do primeiro-ministro britânico. Em meio a uma série de escândalos, Boris Johnson renunciou ao cargo. O conservador foi substituído por Liz Truss. Foi a premier mais breve da história do país. A política sofreu forte pressão para renunciar após perder confiança de seu partido por conta de um polêmico plano econômico. O bilionário Rishi Sunak foi designado pelo Partido Conservador para substituir Truss. Sunak foi ministro das Finanças. Neto de imigrantes indianos, é o primeiro chefe de governo de religião hindu. Crise também na Itália. Depois da queda da coalizão, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, renunciou ao cargo. O presidente italiano, Sergio Mattarella, dissolveu o parlamento, o que levou a eleições antecipadas. Giorgia Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos da Itália, venceu as eleições. É a primeira vez que um governo pós-fascista conquista o poder e que uma mulher vai ocupar o cargo de primeira-ministra. Avanço da extrema-direita também na Suécia. O líder conservador Ulf Kristersson foi eleito primeiro-ministro por maioria absoluta parlamentar, marcando uma nova era política para o país nórdico. Nunca antes um governo sueco teve como base de apoio a bancada do partido de extrema-direita SD, o grande vencedor das eleições com 20% dos votos, o segundo mais votado do país. Na Ásia, uma viagem acirrou os ânimos entre Estados Unidos e China. A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos foi a Taiwan e provocou uma crise. Nancy Pelosi desembarcou na ilha, apesar de uma série de ameaças da China, que considera Taiwan uma província rebelde e parte de seu território. Pequim denunciou a visita como uma provocação. A China organizou exercícios militares em represália. Em novembro, o presidente americano Joe Biden e seu colega chinês Xi Jinping se encontraram. Os dois se mostraram dispostos a resolver as tensões entre as duas potências mundiais. No Japão, um assassinato deixou o país estarrecido. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto durante um comício no oeste do país. O acusado do ataque foi detido no local e, de acordo com a polícia, confessou o crime. As motivações seriam as ligações de Abe com um grupo não revelado que a imprensa nipônica afirma ser religioso. Abe foi o premier mais longevo da história do Japão. Começou no Irã, mas se espalhou pelo mundo. A morte de Mahsa Amini, que foi presa pela polícia da moral iraniana, desencadeou a grande onda de manifestações no país. A jovem teria violado o rígido código de vestimenta da República Islâmica, que impõe às mulheres o uso do véu. Nos protestos, mulheres desafiaram as autoridades queimando seus véus. As manifestações se tornaram o maior desafio para as autoridades iranianas desde a Revolução de 1979. Os eventos climáticos extremos foram implacáveis. O Serviço de Vigilância por Satélite Copérnicos divulgou que o verão de 2022 na Europa foi o mais quente registrado na história. O calor e a seca na região provocaram incêndios devastadores em vários países. Na China, metade do território enfrentou uma grande seca em meio a uma onda de calor sem precedentes no país.
Ainda na China, Xi Jinping foi reeleito como secretário-geral do Partido Comunista. Desde que chegou ao poder há 10 anos, o presidente chinês acumula poder como nenhum outro governante na história moderna da China, além de Mao Tse-tung. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin relançou a ofensiva na Ucrânia e escalou o conflito. O governo anunciou a mobilização parcial de russos em idade de combate. Nas fronteiras, filas de carros com reservistas fugindo do país. Putin advertiu que está disposto a utilizar todos os meios na defesa russa. A ameaça de usar armas nucleares provocou uma onda de indignação e fortes críticas do Ocidente. O Kremlin também anunciou a anexação de 4 regiões ucranianas. Em seguida, em uma delas, Kherson, Moscou sofreu um grande revés. As tropas russas tiveram de ser retiradas da região após uma forte contraofensiva da Ucrânia. Kherson tem importância estratégica por fazer fronteira com a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, e era o maior troféu de campanha dos russos na invasão iniciada em fevereiro. Mais uma vez, a guerra mostrou sua face perversa. Em pleno inverno, milhões de pessoas na Ucrânia ficaram sem luz e água devido aos bombardeios da Rússia contra a infraestrutura de energia. Ainda na Rússia, a despedida de Mikhail Gorbachev ocorreu em uma cerimônia sem pompa e sem a presença do presidente Putin. O ex-líder soviético foi enterrado em Moscou. Gorbachev morreu aos 91 anos. Durante seu tempo no poder, de 1985 a 91, impulsionou reformas democráticas e econômicas para tentar salvar a União Soviética, encerrando a Guerra Fria. O processo histórico precipitou o desmembramento do país, que durante décadas disputou a primazia mundial com os Estados Unidos. Na Coreia do Sul, uma festa de Halloween terminou em tragédia. 156 pessoas morreram em Seul durante um pisoteamento no bairro de Itaewon, famoso pela vida noturna. A multidão celebrava a primeira festa de Halloween após a pandemia. Em Nova York, o ataque ao escritor britânico Salman Rushdie provocou perplexidade. O autor foi esfaqueado em um evento e levado em estado grave para um hospital. Devido ao ataque, perdeu um olho e o movimento de uma das mãos. O escritor de 75 anos causou impacto com o livro Os Versos Satânicos, em 1988. Um decreto religioso emitido pelo líder revolucionário iraniano Ayatollah Khomeini pediu a morte do escritor. O romance foi considerado por alguns muçulmanos como desrespeitoso ao profeta Maomé. A sentença de morte persiste até hoje. A Argentina se despediu de Hebe de Bonafini, a histórica presidente da Associação Argentina Mães da Praça de Maio, criada durante a ditadura para descobrir o paradeiro de seus filhos e outras pessoas presas pelo regime militar, morreu aos 93 anos. Em 2022, o cinema disse adeus a um gênio que revolucionou a sétima arte. Jean-Luc Godard morreu aos 91 anos. O cineasta franco-suíço deixou uma marca entre gerações de amantes do cinema como um dos pais da Nouvelle Vague. Na música, outra grande perda. Morreu a lenda do rock and roll Jerry Lee Lewis aos 87 anos. O autor de hits como o clássico Great Balls of Fire é considerado um dos pioneiros do rock, ao lado de astros como Elvis Presley. Agora somos mais de 8 bilhões. A população mundial ultrapassou a marca em novembro. Para a ONU, esse crescimento sem precedentes é o resultado de um aumento progressivo na expectativa de vida, graças aos avanços em áreas como saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina. Mas o crescimento populacional também traz desafios enormes para os países mais pobres, onde os problemas são mais acentuados. Em um ano marcado por guerras, disputas e violência, alguns gestos mostram que a humanidade pode vencer as diferenças e avançar. Da ciência vieram grandes lições. Em outubro, os Estados Unidos levaram uma cosmonauta russa à Estação Espacial Internacional, um exemplo de união em tempos de guerra. A NASA lançou seu foguete mais potente para a Lua. Mais do que um avanço tecnológico, um marco da busca pela igualdade.
O lançamento representa o início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua e no futuro estabelecer a presença humana duradoura no satélite como preparação para uma viagem a Marte. Ainda no espaço, outro exemplo da capacidade humana de se superar. Uma nave da NASA conseguiu desviar a trajetória de um asteroide. Uma nave da missão DART se chocou voluntariamente contra o asteroide Dimorphos, que é satélite de um asteroide maior, chamado Didymos. A missão foi considerada um grande teste da capacidade da humanidade de se proteger de uma possível ameaça como a de um asteroide atingir a Terra. No começo do ano, uma crise sanitária sem precedentes se instalou nos hospitais do Amazonas. Com os casos de Covid-19 fora de controle, começou a faltar oxigênio para os pacientes em Manaus. A falta de cilindros para pacientes com Covid provocou mortes e deixou o país estarrecido. A vacinação avançou de forma lenta e o número de óbitos provocados pela pandemia cresceu fortemente. O total de mortes chegou a passar de 4.000 em um único dia. Desde a chegada da pandemia ao Brasil, já são mais de 600.000 vidas perdidas por causa da Covid-19. Mais um ano termina com milhares de famílias em luto. A crise na saúde teve consequências na política. Uma CPI no Senado foi aberta para investigar a gestão da pandemia pelo governo federal. Houve embates entre senadores a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Depois de 6 meses de muitos depoimentos, polêmicas e bate-boca, a comissão chegou ao fim. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 10 crimes. Entre eles estão infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e crimes contra a humanidade. Ainda na política, as mudanças no primeiro escalão do governo continuaram. Eduardo Pazuello deixou o Ministério da Saúde. Semanas depois, foi a vez do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, renunciar. Após uma gestão marcada por polêmicas, especialmente sobre o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira e o desmonte de programas de proteção ambiental, Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente. Já o presidente Jair Bolsonaro partiu para o ataque e escolheu 2 alvos: o sistema eleitoral e ministros do Supremo Tribunal Federal. Um desfile militar inédito foi realizado em Brasília e contou com a presença de Bolsonaro. Políticos criticaram o evento, dizendo que foi uma tentativa de intimidar o Congresso. Na mesma época, os parlamentares discutiam uma proposta para modificar o sistema de votação eletrônica, alvo das críticas do presidente. A pauta pelo voto impresso acabou derrotada no Congresso. O STF e a Justiça Eleitoral abriram investigações contra o presidente, o que inflamou ainda mais sua retórica. No feriado do Dia da Independência, Bolsonaro buscou mobilizar seus apoiadores com manifestações nas principais cidades do país e redobrou os ataques contra as instituições e o sistema eleitoral do Brasil. Também afirmou que nunca seria preso. Dias depois, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, garantiu que ninguém fecharia a corte e ressaltou que o desprezo pelas decisões judiciais por parte do chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade. Após a afirmação de Fux, Bolsonaro divulgou uma nota intitulada Declaração à Nação. No texto, explicou que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e acrescentou que suas palavras contundentes decorreram do calor do momento. Na economia, 2021 foi marcado pela inflação acelerada e a alta dos juros. A alta dos preços obrigou o Banco Central a aumentar a taxa básica de juros, a Selic, o que prejudicou a retomada do crescimento. O dólar continuou forte em relação ao real, o que também impactou os preços, como o dos combustíveis. Caminhoneiros ameaçaram com greves. Risco fiscal e crise entre os poderes da República fizeram os analistas rever as projeções. O ano, que começou com expectativas promissoras, terminou com incertezas. A Bolsa Brasileira bateu recordes em junho. Depois, caiu com força em meio à aversão ao risco. Mais um ano termina com notícias negativas sobre o meio ambiente.
O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou quase 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021 em relação ao período anterior, marcando um recorde nos últimos 15 anos. Na área da segurança, o massacre na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, teve repercussão internacional. No total, 29 pessoas foram mortas, no que foi considerada a operação policial mais letal da história do Rio. Segundo testemunhas, algumas das vítimas foram executadas. No interior de Goiás, a caça a um assassino em série mobilizou a polícia e deixou moradores em pânico. Lázaro Barbosa, que matou uma família na área rural de Ceilândia, no Distrito Federal, acabou morto após 20 dias de buscas por centenas de policiais. E em Saudades, no interior de Santa Catarina, um ataque comoveu o país. Um jovem de 18 anos, armado com uma faca, invadiu uma creche e matou 3 crianças e 2 funcionárias. O ano de 2021 foi de perdas na política e no mundo artístico. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sucumbiu à batalha contra um câncer e morreu aos 41 anos. O pianista Nelson Freire morreu aos 77 anos no Rio de Janeiro. O músico era um dos mais conhecidos do mundo e considerado um dos melhores intérpretes de sua geração. Em novembro, uma tragédia abalou todo o país. A cantora Marília Mendonça morreu quando o avião em que viajava caiu no interior de Minas Gerais. A jovem era uma das principais expoentes do gênero sertanejo no Brasil. Milhares de fãs foram ao velório para se despedir da estrela prodígio da música.